Fala galera, beleza? Depois de muita gente me pedir, hoje vou fazer um vídeo sobre caixas de abelha sem ferrão. Essas caixinhas aqui, esse aqui é o meu padrão, que eu sigo hoje no meu meliponário. Esse aqui é o meu padrão de identificação, são as bandeiras náuticas. Se você tiver curioso, dá uma procurada, comenta aí, depois eu faço um vídeo só sobre essa parte aí. Até importante, como as bandeiras vão até 40, vai até 40 e eu só posso ter, de acordo com a CONAMA 493, 19 de agosto do ano passado, 2020, eu só posso ter 49 caixas, então estou dentro disso, depois eu procuro mais 9 formas de identificar, e se meu meliponário crescer e eu regulamentar tudo mais, aí a gente aumenta para gente faz outra forma de identificação, talvez numérica, que é mais fácil mesmo. Então, vamos falar um pouco sobre as caixas de abelha, modelos de caixas, algumas dicas de construção de caixa, mas eu não vou falar sobre a construção em si da caixa, como construir os módulos e tudo mais. Isso aqui é um pouco de mais questão de marcenaria. Eu acho que não tem tanto a ver com essa parte desse vídeo. Eu acho que eu vou passar várias informações, várias dicas, até porque você talvez não queira construir a caixa, então você quer comprar uma caixa e saber se essa caixa é boa ou não é boa. Então eu vou fazer um vídeo mais sobre isso. Se você tiver a fim de construir, talvez eu faça um vídeo no futuro. Se você acha que é importante, comenta aí, bota aí, quero um vídeo sobre construção de caixa. Talvez eu faça no futuro. E tem outros vídeos, N vídeos, se você botar também, se você não quiser procurar como é que faz uma gaveta, um armário, a construção essencialmente é muito parecida, mudando alguns detalhes e o tamanho, obviamente, mas é marcenaria simples isso aqui, não é muito difícil. Então vamos focar nas características que são importantes para uma caixa. Para começo de conversa, acho que a gente precisa falar sobre os modelos de caixa que são mais usados no Brasil. Tem 3 grandes famílias, que são as caixas nordestinas ou caboclas, as caixas modelo AF, inteligente, já vou mostrar essa aqui para vocês, e as caixas modelo ímpar. Vou começar com a cabocla, que eu não uso, nunca usei, não sou muito fã, mas ela existe e não tem caixa, para começo não tem caixa melhor ou pior, tá? Isso aqui está muito no começo, é quase experimental como as pessoas criam hoje. Então não existe caixa melhor ou pior. No Nordeste as pessoas adoram a caixa nordestina. Tem seus motivos, elas têm suas vantagens, mas então não cabe a mim dizer se é boa ou se ela é ruim e tal. Eu vou dizer apenas algumas características que eu observei. A caixa cabocla, ela tem uma construção unificada, ela é um bloco único de madeira, não tendo separações entre os módulos. Externamente. Internamente ela tem algumas separações que guiam a abelha a criar o ninho de um lado e o mel do outro. Dessa forma, quando você precisa mexer, você deixa o pedaço, normalmente a tampa é dividida em 2, você deixa a tampa em cima do ninho fechada e você abre a tampa em cima do mel para trabalhar com mel. A lida original dela, você rasgava os potes de mel e virava a caixa para derrubar o mel ali. E essa lida eu acho, essa eu vou falar, essa realmente é ruim, porque você pega todas as impurezas, o mel desce para a caixa, pega todas as impurezas da caixa, joga, depois você tenta coar, filtrar, mas mesmo assim não vai ficar tão bom, o mel vai ter algumas impurezas, vão vir juntos. E nessa virada, as crias novas, as posturas novas da rainha acabam virando e gorando os ovos. Então essa parte é ruim e gera um estresse grande. Se você lidar com aquelas bombinhas a vácuo, abrindo a caixa, essa é muito limpa, funciona super bem, você abre só a parte do ninho, você tira, e aí tem uma boa vantagem dessa caixa que você abre só a parte do mel, que a boa parte é, quando você abre só o mel, a parte do ninho fica totalmente fechada, as abelhas fogem para lá e ficam super protegidas, menos estressadas. Então essa parte é muito boa, essa caixa é muito boa por causa disso. Agora, e você vai tirando o mel aqui de boa. O único problema é, se você está lidando com uma abelha agressiva, cara, você vai ficar tirando mel, essa operação vai demorar ali algumas horas, ou alguns minutos, você estressa o ninho, ficando com ele aberto tanto tempo. Algum florídeo pode entrar enquanto você fica com ele aberto. E se você estiver baixando com uma abelha agressiva, vai ter um inferno de abelhas em volta de você te perturbando. Então não acho ela muito boa por causa disso.
por isso eu nunca usei elas, não gosto delas, mas acho importante porque muita gente, muito criador usa elas, então são importantes as pessoas saberem delas, da existência delas e pesquisarem. Pesquisa mais e se aprofunda, às vezes vai ser a caixa ideal para o seu meliponário, por N outros motivos e tal. Depois dessa caixa cabocla, tem a caixa que eu vejo que é bastante utilizada, principalmente para Jataí, que é a caixa modelo AF inteligente. Foi desenvolvida por um cara, botou o nome dele, que eu não lembro o nome, mas é a sigla AF, é disso. Basicamente, ele é uma caixa fechada com os módulos internos. Os módulos são muito semelhantes aos módulos da caixa ímpar, que eu já vou falar. Esse aqui, no caso, é diferente, porque esse aqui é uma caixa pedagógica. Então, ele tem os módulos de acrílico para as pessoas poderem ver quando você abre a caixa. Ele faz essas separações com acetato de boa. E a caixa é uma caixa de construção muito simples e permite muito mais erro. Por quê? Como você tem o invólucro de fora e os ninhos por dentro, a abelha que estiver aqui, ela tem uma dupla proteção. Então, por exemplo, um florídeo que consiga entrar por alguma fresta que tenha por aqui, em algum lugar que você tenha deixado passar, se ele entrar aqui, ele vai entrar nessa caixa e ainda vai ter que passar pelas proteções que ela tem aqui para esse segundo nível. Então, provavelmente não vai dar florídeo nessa caixa, essa caixa é bem resistente. Outra coisa, termicamente é mais resistente, porque tem mais madeira, aqui dentro fica um microclima muito bom, ela é muito mais fechadinha, então ela é muito boa. Uma dica que eu posso dizer, se você for usar a construção, a saída, não bota a saída na porta. Eu já vi gente construindo, e a minha primeira, na real, eu construí assim. Eu construí a saída na porta. Quando eu abria o acesso para mexer nos módulos, destruía a saída, já criava um caos danado. Dessa forma, se você botar ela certinho, você consegue abrir aqui sem criar quase estresse nenhum. E, por exemplo, uma caixa pedagógica, eu posso abrir sem criar estresse, ver as abelhas trabalhando normal, depois fecho de novo. Normalmente eu não recomendo usar parafuso para prender, porque dá um trabalho ficar soltando com chaves de fenda ou chave Phillips. Mas nesse caso aqui, como ele vai ficar num colégio, eu fiquei com medo das crianças quererem mexer e quererem abrir, ficar abrindo. Então o parafuso vai resolver esse meu problema. Essa caixa é muito boa, tem várias vantagens. Agora eu vejo uma grande desvantagem dela. E foi o problema que eu tive no começo quando eu fiz minha primeira resgate. Quando você pega ela, você constrói ela, você faz os módulos já fechados. Então, por exemplo, esse aqui cabe mais um módulo aqui em cima que eu não botei. Eu vou botar uma tampa aqui, igual essa aqui, para resolver. Mas, por exemplo, a primeira vez eu construí uma caixa mais ou menos igual a essa, 30 centímetros de altura. Fui resgatar a minha abelha que estava num muro que ia ser destruído. Aquele muro de cimento, tijolo de cimento. E a altura dele é muito baixa. Então, quando eu tirei o ninho todo, com mel, melgueira, tudo, estava socadinho num pedacinho que não cabia, mal ocupou um desses módulos. Então, eu tinha uma caixa enorme com um desses módulos. E ninguém nunca tinha me dito para fazer uma tampa aqui. Então, meio que a caixa ficou toda aberta. As abelhas tinham que esquentar essa caixa inteira com um módulozinho pequenininho aqui embaixo. Isso foi muito ruim. E foi um motivo que me fez mudar meio que na época de emergência para caixa ímpar. E depois eu descobri várias outras vantagens que eu gosto muito mais dela. Então, a grande desvantagem dela é esse tamanho enorme aqui. Uma coisa, como eu falei, você pode resolver, você faz uma tampa, um bloco de madeira assim, e você bota. Essa aqui não vai caber porque ela é um pouco mais comprida. Mas você bota aqui e você tampa. Por exemplo, se você vai só usar 2 módulos, você pode levanta esses 2 módulos, bota a tampa e bota os módulos em cima de novo. Dessa forma você ajuda um pouco a isolar. Mas aí você cria um outro problema. Você vai ter um pedaço aqui de caixa, por exemplo, que eu vou ter aqui, que aqui pode, enxamear outra abelha, o que pode dar problema numa mesma caixa. Outra possibilidade é aranha vir para cá, formiga vir para cá. É um espaço aberto que você vai botar na mata ou no teu meliponário. Os outros insetos podem achar interessante esse espaço aqui. Então, é uma caixa que tem esse problema, porque você já tem uma construção fixa dela. E por outro lado,
Se você tem uma caixa, você constrói uma caixa dessa e um ninho começa a crescer muito, às vezes você quer botar ela, um ninho excepcionalmente grande, cresceu fora do padrão, você não consegue botar aqui em cima outra coisa. Você pode soltar a tampa, fazer uma extensão, mas vai ficar uma coisa meio Frankenstein assim e não é muito bom. Então, esse é o grande problema que eu vejo desse tipo de caixa, e é por isso que eu não uso ela hoje em dia. E aí vamos para a caixa que eu uso, caixa IMPA. Isso foi desenvolvido na IMPA, né? Foi os pesquisadores da IMPA que criaram. Ela é uma caixa racional, separada por módulos, cada módulo com umas características muito importantes, e é importante você se atentar a eles, a essa forma de construção, para que eu vi que é a melhor e é mais utilizada por aí. Ela tem uma grande vantagem de que, por exemplo, se você tem um ninho muito pequeno, você pode tirar a melgueira, bota aqui. Se for menor ainda, tiver um problema, você bota aqui, faz uma caixa baixinha, só para ela se recuperar. Se recuperando, você bota um ninho. Se recuperando, você bota uma caixa maior. E assim a gente vai. Então ela tem essa grande vantagem. Eu gosto muito disso. Ela tem essa vantagem de, por exemplo, o manuseio dela. Depois de o ninho estabilizado, ela vai ocupar esses dois, o ninho sobre ninho. Já vou mostrar com mais detalhe. E aí a melgueira, por exemplo, você quer tirar, aqui já tem espaço, ela vai ter o ninho e alguns potes de mel. Então, se você tirar na época certa, com o manejo correto, você pode tirar essa melgueira inteira, bota uma melgueira nova, fecha a tampa e em 1 minuto você resolveu o problema seu com as abelhas. As abelhas já vão começar a se organizar ali de novo. Não mexeu, não estressou muito o ninho, embora tenha entrado claridade ali. Você leva essa melgueira para um ambiente fechado e, pô, tem todo o tempo do mundo para cuidar dela. Pode devolver a melgueira com os potes. Tem N formas de manejo que você pode fazer diferentes ou similares. Mas, de forma geral, você vai levar essa aqui para cá, para um espaço fechado. Deixa as abelhas voarem daqui. E você vai poder cuidar com bastante calma. Essa caixa é boa para qualquer abelha, só precisa mudar o tamanho dela. Então, eu gosto muito disso. Então, antes de entrar mais fundo nessa caixa, uma dica que eu posso dizer é: você tem que encontrar um padrão para o seu meliponário. Eu gosto de dizer que é bom você ter um padrão para o meliponário inteiro. Todas as caixas de todas as abelhas vai te ajudar, porque essa caixa aqui é de 12 por 12 por dentro. A caixa de menores, das abelhas menores, mirins, são 10 por 10. Então, mas às vezes no sufoco você pode botar uma dessa aqui em cima, vai funcionar. Na hora do sufoco você consegue resolver entre os módulos. Fora que o seu meliponário fica ajeitadinho, mas isso é questão estética, não é tão relevante. Mas eu acho importante, você constrói ninhos iguais, você começa a ter estudos, você vê uma vantagem em todos, você consegue corrigir em todos. Então você ter um padrão único para o meliponário é muito importante. Caso você não tenha um padrão único para o meliponário, é indispensável que você tenha um padrão único para cada espécie de abelha. Por exemplo, a jataí, vamos dizer que você não vai usar. A jataí eu vou criar na AF. Eu vou criar a jataí na AF. Mandaçaia eu vou criar numa caixa ímpar. Isso aqui é para jataí também. É tudo para jataí isso aqui. São bem menores. Mas vamos fingir que elas são maiores, hipoteticamente. Então eu vou criar. Por quê? Se você quiser fazer divisão, quiser reforçar o ninho, se você quiser fazer alguma coisa, de jataí não se faz divisão, né? Mas eu estou na hipótese assim, se você tiver uma outra abelha, se você quiser fazer divisão, se você quiser reforçar o ninho, trazer disco de cria, trazer coisa, você consegue mexer. Você pega um módulo desse aqui e leva para outra colmeia, traz o módulo de lá, bota para cá, reforça aqui, tira módulo, bota módulo, fora que você pode ter módulos de melgueira feitos, guardados num canto, que é o que eu faço. Então, por exemplo, se eu precisar abrir minha caixa, revisão, não sabia, ela deu super forte, ficou super boa, preciso de mais uma melgueira, eu já tenho pronto para botar ela aqui e botar no lugar. Então, é muito importante você manter o padrão por abelha, fora que só prateleira, ela vai ter mais ou menos a mesma altura, a mesma largura, isso é muito importante. Então, essa é a primeira dica fundamental da criação, crie um padrão seu. Cada meliponário vai ter o dele, mas crie um padrão seu e identifique suas caixas. As suas caixas têm que ser identificadas para você saber qual abelha está forte, qual abelha está fraca.
e não ficar tentando gravar tudo na memória. É fácil quando você tem poucas ou tem muitas poucas caixas, mas quando você tiver maior quantidade, até antes de chegar nas 49, que a lei permite você ter sem ter regulamentação, não em todos os estados, isso pode ser mudado por estado ou município, mas depois eu falo no outro vídeo. Mas até lá você pode se confundir, você pode um dia levar uma para um lado, botar uma outra lá, fazer uma transferência, fazer uma mudança e você acabar se confundindo. Então identifica as caixas também. Bom, falado isso, vamos entrar na questão da construção das caixas, né? Eu normalmente faço esse padrão para todas as minhas abelhas. Se o ninho estiver muito fraco, quando eu fizer a transferência, eu boto isso aqui para baixo e deixo a melgueira solta por aqui, normalmente fechadinho assim, só para já ter guardado, e se precisar eu vou lá e boto a melgueira. Outra forma também é você botar um acetato fechadinho aqui, que elas não vão subir. E aí você bota aqui fechadinho. Mas normalmente eu faço esse padrão para já ter uma melgueira, esse é o padrão de uma caixa mediana, saudável, bem, ela vai produzir mel para encher essa melgueira sem muito problema. Uma caixa mais forte vai produzir 2 melgueiras, e uma caixa mais, enquanto ainda estiver fraca, ela só vai ocupar o ninho sobre ninho. Vamos fazer uma desconstrução dela, onde eu vou botar ela ao contrário. Então vamos lá. A base. Isso aqui se chama lixeira. Esse espacinho que tem aqui se chama lixeira. Eu acho indispensável. Tem gente que fala que não precisa, eu acho indispensável. Se ela sofreu por N motivos, elas produzem lixo naturalmente, que pode ser jogado. Elas vão botar aqui. Afasta o ninho desses lixos. Se elas sofrerem um ataque, elas também as abelhas mortas vão cair aqui. Então, se você sofrer um ataque, você pode soltar, tira esse ninho, tira esse lixo, bate ele longe para limpar e bota ele de novo sem estressar o ninho. Não precisa ficar limpando, é uma lixeira que elas cuidam mesmo. É só para você afastar esse lixo do ninho. Outra coisa, se você tiver um ataque de mosca, mosca soldado, as larvas delas vão vir para o lixo, vão cair, elas são uma larva grande, elas vão vir para o lixo e vão comer as coisas do lixo, deixando o ninho protegido. Elas tendem a não ir para o ninho. Então você também tem essa proteção, embora se você tiver... O ideal é você matar as moscas soldado, mas as larvas, vamos dizer que você não perceba, elas vêm para cá, comem aqui, podem dar menos trabalho, pode até passar ileso o ninho, sem problema. Então, lixeira é muito importante. A altura da lixeira, eu faço com 1,5 cm, mas tem gente que fala que é muito baixo, você tem que fazer com 2. Eu nunca tive problema de subir lixo. As abelhas são muito limpas, elas mesmas vêm aqui e catam as bolinhas de lixo e tiram. Isso aqui é meio como se fosse um estoque de lixo delas, uma caçamba de lixo que depois elas vão limpar. Tem gente que fala que não precisa, porque as abelhas no mato não tem, só que aí você vê elas estocando lixo perto dos potes de mel, perto dos potes de pólen, que não é muito higiênico, obviamente, e pode trazer florídeo mais fácil para essa região. Então, por exemplo, se o florídeo entrar, esse aqui fica bem perto da entrada, baixinho, então, normalmente eles podem vir para cá e também te dar menos trabalho, te dar uma frente maior. Os bichos vão começar a atacar o lixo, às vezes você vai fazer uma revisão, dá de cara com um monte de bicho aqui dentro, e não tem problema ainda não atacou nada do ninho, você limpa isso aqui e está resolvido o seu problema de florídeo em 1 minuto. Então, isso aqui é muito importante. Acima dele vem o ninho, dividido por essas 2 barrinhas só. Essa aqui é a única módulo que pode ser essas 2 barrinhas, tá? Porque essa aqui é muito aberta, elas podem produzir muita coisa, mas elas tendem a não botar perto da lixeira. Então, essa aqui é a única coisa que pode, que elas não vão construir aqui entre esses caras, a não ser que esteja muito apertado. Normalmente eu faço uma entradinha no cantinho, bem no cantinho delas, para elas entrarem por aqui, e é só isso. Esse aqui é um módulo bem simples, não tem muito o que fazer. Elas vão construir um ninho aqui de cima, apoiado nessas 2 madeirinhas, então o distanciamento delas não pode ser muito maior do que 3, 2 centímetros, senão o ninho acaba caindo nas abelhas menores. Nas abelhas maiores não tem problema. Então, esse aqui é o módulo de ninho, esse aqui é o módulo de sobreninho.
Uma coisa rápida. Essas divisórias eu fiz com madeira fininha, fininho, compensado sem tratamento. Mas todo compensado é tem tratamento. Eu não recomendo usar essa madeira. Eu precisava fazer essas caixas de emergência e não estava achando o material que eu gosto de usar. O material correto para usar é aquele plástico que usa para fazer placa de anúncio, gráfica, sabe muito. A forma mais fácil de você encontrar, ao invés de você procurar igual um maluco, igual eu fiz, procurei pela cidade inteira, não achei. Eu fui na gráfica. Entrei, né, perguntei para ela no dia que eles compravam, eles me avisaram contato e eu compro com eles. Então eu compro umas folhas quadradas enormes e corto. Aquilo é super fácil de cortar, tranquilo. Não é acrílico, acrílico é um pouco mais chato de cortar. Aquilo é um plástico, polietileno, sei lá, algum plástico. E ela faz essas divisórias, é fácil de cortar, é fácil de trabalhar, fica muito mais acabamento que isso. Elas isolam muito bem, são muito resistentes, não tem química nenhuma, é um plástico bem estável, então não vai dar problema para suas abelhas, então é muito melhor. Eu fiz com compensado, pode ser feito os compensados mais sem tratamento, mas tudo compensado sem tratamento isso não é bom. Fiz por emergência, mas não recomendo. Nunca também tive problema, tá? Eu tenho outras com compensado, nunca tive problema, que fique claro com isso. Mas eu tenho noção de que isso pode ser um problema a longo prazo, então evitem se puder. Esse é o módulo de ninho. Basicamente, ele é uma entrada para passar o ninho e pouca coisa a mais que isso. Esse eu fiz com com a broca circular, fiz 4 nos cantos. E aí ele aqui por dentro ele fica com um apoio, uma boa área construída, uma boa área para elas apoiarem os potes de mel e pólen, principalmente pólen que elas vão apoiar por aqui. Uma abelhinha, uma caga-fogo. Elas vão apoiar bastante pote de mel por aqui, que vai ser a reserva que você nunca deve mexer. Deixa sempre fechadinho. Esses dois módulos, quando você está fazendo manejo, por muito pouco uma abelhinha caga-fogo. Para quem não conhece, essa aqui é a abelhinha caga-fogo. Laranjinha na cabeça e laranjinha na bunda. E ela joga uma toxina pela perto da mandíbula que queima, é um ácido forte, igual das formigas, que queima bem, legal. Mas elas só queimam se você estiver atacando a casa delas. Então ela veio aqui em mim e sem problema nenhum. Se você não estiver invadindo a toca delas, pode deixar. E elas são uma abelha relativamente mansa, até que você perturbe a casa delas. Você pode ficar na frente ali, elas são bem mais tranquilas que a mandaguari, por exemplo. Mas, vamos lá. Voltando às caixas, onde é que eu estava? Esses dois módulos aqui, de forma geral, você não tem muito por que mexer, tá? Então, no manejo, só vai mexer nisso aqui numa revisão, e mesmo assim é só levantar, olhar e fechar. E se tiver tendo algum problema, forídeo, que aí você desmonta. E isso é a grande vantagem dessa caixa. Quando você tem um ataque de forídeo, alguma coisa, você consegue desmontar o ninho sem quebrar o ninho todo, sem manipular o ninho, mas você consegue dividir os ninhos, que isso aqui a tendência é ele dividir o ninho, segurar uma parte do ninho. Então você divide o ninho inteiro, consegue limpar tudo que você precisar e remontar. É estressante pra caramba, mas você salva para fazer em emergência, né? Quando tá tendo ataque de forídeo, por exemplo. Não precisa sair fazendo de sacanagem. Então, ninho sobre ninho e vem a melgueira. A melgueira é uma parte importante. Tem muita gente que faz a melgueira com buracos igual o daqui. Não deve ser feito, deve ser feito com furinhos. Por vários motivos. Naturalmente, se você botar ela aqui em cima e o ninho está fraco, elas não vão usar a melgueira, elas fazem esse furinho sem problema nenhum. Com um buraco grande, elas podem fazer, ao invés de cerume, elas podem fazer o batume, que é uma cera mais dura, normalmente com barro. E aí você vai ter mais problema. Elas identificaram que a caixa é grande demais, elas estão se protegendo da caixa, o que é ruim. Se você faz furinho pequeno, elas só tampam com cera e é de boa. É o própolis e é de boa. Elas vão, inclusive, normalmente, elas naturalmente, quando elas sentem necessidade de mais espaço, elas vão lá, abrem e sobem para botar um pote de mel aqui em cima. Então você nem precisaria mexer. Se não, você faz esses furinhos porque é para você ter a maior área possível do pote aqui em cima, sem ter potes ligando embaixo, para quando você puxar e tirar esse aqui daqui, não ter potes de mel rasgados aqui. Eles vão ter, ou os potes que estão aqui embaixo vão ficar aqui embaixo, os potes que você quer tirar mel vão estar aqui em cima,
você não vai evitar fazer uma lambança enorme na caixa. E a tampa? A tampa é um tampo quadrado, não tem muito mistério. Tudo isso aqui é colado, tá? Eu faço sempre colado, porque qualquer fresta acaba que a cola ocupa e evita do furo de entrar. Então aqui é colado, aqui é colado. Então você às vezes pode por aí olhar, por exemplo, tem uma fresta aí, não sei o que, mas tem cola, então o furídeo não vai entrar por aqui. É o máximo que eles entram por esses espaços entre uma caixa, ou entre um módulo e outro. Essas abelhas também tampam. O grande problema dessa caixa aqui é que qualquer espacinho eles já dão dentro do ninho, mas você combate isso de uma forma muito simples. Quando você faz as transferências, você vira amigo de uma fita crepe, você vira super amigo dela e você bota a fita crepe em todas essas junções aqui. E aí a abelha vai fedar por dentro, um tempo depois você pode tirar, a fita crepe vai soltar porque ela é velha, ficando velha. E aí elas vão vedar por fora e a caixa está completamente vedada, não tem problema de furídeo naturalmente, a não ser quando você mexer. Mexeu, veda com fita crepe de novo sem problema nenhum. Então, essa é a caixa, de resto é tudo colado. A forma que eu achei mais fácil de construir é assim. Então você tem duas peças menores e duas peças maiores. Então é mais fácil de você calcular, é mais fácil de você cortar. Eu acho super simples de você fazer. Boto dois preguinhos aqui, dois preguinhos. Depois eu venho e coloco essa peça aqui. Quando eu estou trabalhando com polietileno, que é o plástico branco lá, de gráfica, que é muito mais fácil, eu uso aquele grampeador de tapeceiro, eu tenho um dele, e venho grampeando ele aqui. Fica muito mais simples, é muito mais rápido do que ficar pregando e tal. O grampo também é muito mais barato, então eu tenho esse material, eu uso, é muito rápido. Cola. Resolvido o problema, botou a tampa. Essa é a caixa que eu faço. Tem muita gente que pergunta: ah, eu posso invernizar a caixa? Pode, essa aqui é invernizada, você vê que a cor dela é diferente da outra. Um pouquinho, mas essa aqui está com verniz. Pode, desde que o verniz seja por fora e só por fora e a base d'água. Não pode verniz a base sintética, que você vai contaminar as abelhas. Outra coisa, tanto a colagem quanto isso aqui não pode acontecer nos dias muito próximos. Então, por exemplo, eu terminei de invernizar, vamos dizer que eu terminasse de invernizar hoje, eu só posso botar esse aqui, eu só vou usar essa caixa aqui uns 3, 4, 5 dias depois. Quanto mais tempo, melhor, que vai soltar qualquer outro produto químico que vem no verniz, que obviamente ele tem produtos, né, o solvente, só que é a água, e vai tirar. Vai poder evaporar sem trazer problema para a caixa. Pode invernizar? Pode. Mas eu não faço. Eu evito o máximo possível. Só quando a caixa realmente vai ficar no tempo. Por quê? Uma caixa dessa aqui, ela suga muita umidade. E quando ela suga muita umidade, as abelhas aqui dentro produzem muita umidade quando eu estou trabalhando. Então essa caixa suga a umidade e vai saindo a umidade por fora, normalmente, porque não tem nada aqui para proteger. Como minhas caixas ficam embaixo do telhado, elas ficam protegidas da chuva, então não vão acumular a umidade de fora para dentro, só de dentro para fora, então elas ajudam a regular a umidade interna do ninho, o que é muito importante. Então ela vai evaporando essa umidade para fora da caixa sem problema algum, enquanto que essa caixa aqui invernizada é como se você estivesse botando um plástico por fora. O verniz vai isolar ela, vai isolar o da água entrar, mas vai isolar a água de sair. Então essa caixa aqui para regular a umidade é menos efetiva. Ela não vai ter muitos lugares onde a umidade vai sair. O que pode vir a trazer a longo prazo, ou numa região muito úmida, pode vir trazer problema para as abelhas. Então eu evito, nunca invernizo, a não ser que seja realmente necessário, a não ser que realmente a caixa vai ficar exposta e vai precisar de verniz. Senão é melhor você até fazer com uma madeira mais forte. Essa aqui eu invernizei porque ela vai vir para dentro do lugar, mas ela vai ficar momentaneamente lá no colégio também, numa área exposta durante uns 3 meses. Depois ela vai voltar aqui para o meu meliponário no lugar certinho dela. E aí nesse período de 3 meses ela vai ficar pegando chuva, então é ruim deixar a caixa aberta, ainda mais se eu fiz essa caixa de pinheiros. Então
se pegar ela vai estragar muito rápido. Então não é bom deixar sem proteção, é melhor com proteção, mas se você não precisar de proteção, não use. Outra coisa que você tem que ver, se atentar muito, é muito importante, que é a segunda parte mais importante, são as questões da espessura da tua caixa, tá? Isso é muito importante. Principal coisa que você tem que olhar é o clima da tua região. Por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro, aqui não é muito quente, não faz muito, aqui é quente, né? Não faz muito frio. Muito dificilmente na região onde eu moro, que é perto da cidade, baixa de 20 graus, muito raramente, muito difícil. E quando baixa, nunca vai muito longe de 20, 18, 17 graus. Então não tem problema muito de frio aqui. Então minha caixa é sempre no mínimo, é 2 centímetros. É sempre no mínimo do mínimo do recomendado. Na real, o mínimo do recomendado é 2,5. Faço com 2, sem problema. Nunca tive problema, minhas abelhas ficam super boas aqui dentro. São super fortes. Mas, se você tem uma região que pode ficar qualquer pouquinho de frio a mais que a minha, já faz com 2,5. Se você tiver uma região, por exemplo, no Rio Grande do Sul, às vezes o nego recomenda fazer com 5 centímetros. É um toco grande assim de madeira. Para isolar termicamente. Quanto mais, melhor, gente. Então, assim, não se acanhe, né? Se você tem uma madeira larga e você quer fazer uma caixa, faz com madeira larga. É muito no dia quente. No dia quente ela já teria problema nessa caixa aqui. O que tira calor não é a caixa, que o dia quente está fazendo, é como se fosse um forno, né? Então o que elas têm que fazer, elas tiram a abelha de dentro, você vai ver, fica uma confusão do lado de fora e elas bombeiam ar, batendo asa para dentro da caixa igual. Então elas não vão ter, porque o dia em fora está quente, então elas vão ter problema independente do tamanho da caixa. Na caixa menor, inclusive, pode até ter mais. O calor de fora passa para dentro da caixa muito mais rápido. Então, quanto maior o isolamento, melhor, não importa, não precisa se acanhar. Mas quanto menor, fica uma coisa mais enxuta, mais curtinha, mais prática de trabalhar, a madeira é mais barata, então tem N vantagens. Mas se você for errar, errem para mais. Aqui no Rio eu tenho feito com 2, não tenho tido problemas, é bom e funciona para mim, beleza. Então acompanhe sua região, se ela for ficando fria, você vai botando mais madeira, né? Vai fazendo a madeira mais grossa até que bote numa região assim de 4, 5 centímetros. Isso aí foi o máximo que eu já vi nego falar que fez. Então vai botando. Você tem que olhar em volta e ver como é que é o clima da tua região, conforme eles ficam frios. O ninho, só para vocês terem uma referência, o ninho da abelha tem que ter sempre por volta de 25, 28 graus, depende da abelha. Então, qualquer coisa abaixo disso, que fique variando muito abaixo disso, elas têm que esquentar o ninho e mais isolamento é melhor. Então, só para vocês terem essa ponto de referência. Aqui no Rio de Janeiro, 99% dos dias está 28, 25 graus, e tem dias que são muito mais quentes que isso. Então, poucos dias, 1 ou 2 dias para baixo, então elas não acabam não tendo muito problema e é muito esporádico. Tem ano que nem tem, às vezes não tem. Isso aqui na costa, né? Se for para a Serra do Rio, você já vai ter mais problema com frio. Outra coisa que você tem que ver é a madeira. Essa aqui eu uso pinho. É uma madeira bem macia, fácil de trabalhar. Eu uso justamente por causa disso, para não ter trabalho. Mas isso para as abelhas pequenas. As abelhas grandes, as melíponas, por exemplo, elas têm têm a capacidade, e algumas fazem, de roer a madeira. Principalmente quando elas estão sem espaço. Na real, vou corrigir. Não se sabe ao certo o motivo que elas fazem isso. Estima-se que seja por falta de espaço. Então, se você estiver tendo por esse problema, você pode botar mais módulos, talvez resolva, mas não é necessariamente uma certeza. Elas às vezes roem mesmo. Tem uma espécie de abelha que agora me fugiu o nome, eu tinha notado, mas não achei, que rói bastante a madeira. Então, se você estiver trabalhando com ela, você vai ter que ter uma madeira bem dura. Então, qualquer abelha, se você for trabalhar com melíponas, usa uma madeira um pouco mais nobre do que pinho, porque nessa aqui não vai servir para isso. Então, por exemplo, tem muita gente que usa cedrinho, tem muita gente que usa umas madeiras locais de cada região, isso é muito bom. E então, também leve em consideração, as abelhas pequenas, principalmente as menores, as mirins, então, elas não vão fazer nada com a caixa, elas nem têm essa capacidade, elas não vão fazer nada. Então você pode fazer com a madeira mais
fácil que tem, mais mole que tem. Agora, você tem que se atentar a algumas características, porque tem madeira que não é boa de receber umidade. Essa aqui eu vi que ela é boa porque ela puxa de um lado e joga do outro. Mas, por exemplo, uma caixa vedada talvez tenha problema. Tem madeiras que são muito ruins, apodrecem muito rápido. Tem madeiras que liberam toxinas, são tóxicas quando você esquenta, quando você molha. Então procure saber sobre a madeira que você vai fazer. Ou então madeiras básicas que usa-se muito na construção civil sem tratamento. Isso é uma boa coisa. Sem tratamento nenhum essa madeira, não pode ter tratamento nenhum, senão você vai envenenar suas abelhas. Madeiras de construção civil normalmente seguem um padrão. Mudam de região para região, as principais, mas seguem um padrão. Eu só não recomendo fazer com maçalanuga porque trabalhar com ela é um inferno, mas se você tiver afim, ela é uma madeira que também você vai fazer, não precisa nem envernizar para deixar muito tempo. Deixa lá que vai dar tudo certo. E o último ponto que você tem que olhar antes de construir ou antes de comprar a sua caixa é o tamanho da caixa. Esse tamanho interno é para Jataí. É 12 por 12 interno. Normalmente eles dizem muito o tamanho interno, não dizem o tamanho externo, até porque muda se você mudar a madeira que você faz. A espessura da madeira que você faz. Cara, cada abelha tem um espaço. Precisa de um espaço. Normalmente, o que se diz, os melhores estudos que a gente tem, embora sejam poucos, ainda tem muito achismo, ainda tem muita experiência, tem resultados muito conflitantes, usa-se como padrão, assim, você usa o maior disco de cria que você vê, mais 2 centímetros de cada lado. Então, basicamente, a abelha já está aí, vai ficar aqui dentro, com mais 2 centímetros de cada lado, que normalmente é o que você tem que deixar aqui, 2 centímetros de cada lado. Justamente para proteger. E ela tem espaço para fazer os maiores discos de cria possíveis da espécie e subir e aproveitar todo o espaço. Se você fizer ela muito pequena, ela vai começar a tirar disco de cria para poder botar pote de mel e aí você vai ter um ninho cada enfraquecendo, né? Então, não façam certinho. O outro ponto que é importante é assim, qual o espaço, qual abelha, que isso aqui, faça um catálogo, não sei o que. Eu não gosto de apontar porque, por exemplo, tem muita coisa experimental. Por exemplo, um grande exemplo que eu vou usar é a mandaçaia. Tem gente que faz caixa 15 por 15 interna, desculpa, 15 por 15 interna. E tem gente que faz 20 por 20 interno. E diz que a mandaçaia produz muito mais num, produz muito mais no outro. Eu já vi gente que já fez os dois, botou uma do lado da outra, tentou comparar e o resultado foi meio irrisório. Eu também não sei qual foram os métodos de comparação, qual foram os métodos utilizados. Então, entende-se que ela tem tem que entender que esses métodos ainda são muito custos, tem pouca pesquisa com isso. Mas, de certa forma, a gente tem uns catálogos, você busca ser fácil. Eu vou botar aqui embaixo na descrição do vídeo algumas abelhas mais usuais e o tamanho que é utilizado para elas. Principalmente as abelhas do Rio, que eu já tenho tudo isso catalogado aqui nos meus documentos. Então, esse espaço interno para você construir e pegar suas abelhas. Então, tem muito produtor que às vezes para vender, quer vender de maluco assim as abelhas, sem muito critério, pega qualquer caixa, pega uma captura, pega qualquer caixa, bota dentro da caixa e vende do jeito que quiser. Isso aí pra mim é totalmente errado e incorreto. E aí você pega às vezes na mão de um leigo, um cara que não conhece, ele vai ficar com uma abelha apertada dentro da caixa. Então não tá certo. Então, beleza, é isso. Essas são as características da sua caixa. Ela tem que ter esse espaço, tem que ter tem que ter o espaço adequado, o isolamento térmico adequado, tem que estar bem construído, não ter muita fresta. Use fita crepe, escolha o padrão da sua casa, do seu meliponário. Vai ser caixa ARF, vai ser caixa ímpar, vai ser caixa nordestina, qualquer padrão. Pode se invernizar, mas não deve, a não ser que seja necessário. Bom, a madeira tem que ser a madeira adequada para sua abelha. Abelhas menores não roem madeira, abelhas maiores roem madeira. Então tem que ter uma madeira mais resistente para você não ter problemas. E elas roem mesmo, tá? Elas roem até começar a madeira ficar fina e quebrar e você ter problema de entrada de bicho e tal.
Então, tem que ver com isso com calma. Então basicamente é isso. Acho que isso é tudo sobre caixa, ou quase tudo. Vocês podem ver. A construção dela não é muito difícil, como eu falei. É só fazer uns passos. Se ficou meio tortinho, ficou alguma coisa, ficou um pouco maior. Desde que todos os módulos tenham o mesmo problema, por exemplo, se você cortou essa aqui um pouco maior, ela não ficou meio retangular, não ficou meio quadrada, não tem muito problema. Isso é meio preciosismo, as abelhas não estão nem aí para isso. Desde que ela vede, feche bem, que ela fique alinhadinha assim lateralmente, tá vendo? Bem quase certinho, ou bem certinho, e tal, isso aqui vai funcionar bem. Sigo essa dinâmica de módulos de divisão de melgueira. Todas as outras melgueiras que entrarem aqui para cima vão assim. Se você precisar botar, por exemplo, caixa de mandaguari, às vezes precisa de mais de um sobreninho. Mesmo padrão, sobreninho tem sempre essa cara. Precisa fazer essa florzinha que você fez com o copas, o paus do baralho? Não, isso aqui foi a forma que eu tinha para fazer essa aqui. Pode ser cortado, pode ser, tem gente que faz na diagonal aqui um losango, pode ser um desenho, pode ser um coração, uma flor, as abelhas não estão nem aí para isso, desde que ela passe o ninho aqui dentro tranquilamente. O correto seria que ela passe um pouquinho menos para você ter essa... ser um pouco menor que o ninho, para você ter essa divisória. Essa aqui eu fiz muito grande de propósito, porque eu não divido o jataí. Então essa aqui é grande assim, de propósito, para o ninho inteiro passar por aqui. Eu boto isso aqui só para o mel ter a divisão do mel, e se eu precisar abrir essa caixa, eu tenho esse módulo. Isso tem uma outra coisa. Tem muita gente que fala, faz módulo único para ninho e sobreninho, porque jataí não divide enxame. Verdade, jataí não se divide, é muito complicado, você pode perder os dois. Mas, cara, eu faço assim, porque se eu precisar limpar esse ninho, tiver tendo ataque por formiga, ataque por formiga, ataque por qualquer coisa, eu consigo abrir ele inteiro e tirar, cuidar da minha abelha muito melhor. Então eu sempre faço ninho sobre ninho. E isso aqui é grande, então o certo seria bem menor. Então você pega, por exemplo, o disco de cria da abelha pode ir até ter 8 centímetros de largura, você faz um furo com 6. Menorzinho assim, apertado, para ela não ter um disco bem aqui assim, porque senão quando você puxar vai romper esse disco, ele pode ficar metade para cima, metade para baixo, vai expor algumas pulpas que estão nascendo e tal, então não é bom. O certo é não ser grande o suficiente para não impedir o crescimento, a rainha entender que dá para passar e continuar o ninho, e ser pequeno o suficiente para não criar um ninho no meio desse padrão. Ela vem subindo, criar um espaço um pouquinho maior, criar aqueles espaços entre os dois ninhos, para estar bem nessa parte na hora que você for dividir. Tá? Quanto que é isso? Normalmente o disco da abelha um pouquinho menor de espaço. Ou quando você não tiver muito essa noção, nunca tiver visto o ninho, ainda está começando a construir, quer construir sua primeira caixa, normalmente é metade do tamanho disso aqui. Então esse furo aqui tem que ter metade, então aqui é 12 por 12, esse furo aqui tem que ter, tem 12 de comprimento, esse furo aqui tem que ter 6. Esse aqui tem mais, obviamente tem mais, esse aqui deve ter uns 8, justamente porque eu falei, eu não divido a abelha jataí, eu quero que ela passe aqui de boa, sem muito problema, isso aqui é só para fazer uma proteção e se eu precisar limpar o ninho. Então, normalmente é metade do espaço que você tem para cá. Então, se a sua abelha, vamos dizer, é uma mandaçá, você fez caixa de 15 por 15, esse aqui vai ter vai ter um furo aqui de 7, pode ser quadrado, retangular, circular. É melhor que seja circular, que segue o desenho dos ninhos, mas pode ser qualquer formato que você queira fazer. Então, bom, basicamente é isso. Uma outra coisa que eu acho interessante, um último detalhe, é a entrada. Eu sempre faço a entrada o menor possível para que passe as abelhas. Então, por exemplo, as abelhas jataís eu faço quase do tamanho do tubinho que elas fazem, do pito que elas fazem. A abelha iraí, eu vi que elas fazem uma passagem muito menor e elas fazem um tubo maior. Então eu faço uma passagem mais ou menos no tamanho das jataís. Mas, por exemplo, a abelha mandaçá, eu faço um furo bem grande. As abelhas mirim, então, se você for fazer uma caixa lambiolhos, nem recomendo fazer essa caixa aqui. A lambiolhos para ser uma caixa porque ela não vai produzir mel, é mais para você ter uma caixa toda fechadinha que você evita ter problema de florídeo, é mais para você ter com um acrílico em cima para você ficar vendo, uma caixa pedagógica.
A lambiole precisa de um furo minúsculo, cara. Você pode fazer um furo fininho, que você evita delas terem problema, evita delas terem que fechar. Se você olhar mesmo, quando você faz um furo muito grande, elas fecham para um furo fininho, com 2, 3, 4 abelhas. Você pode fazer um furo daquilo ali, daquele tamanho. Quando você for buscar a sua isca, você vai ver que normalmente vai ter a isca PET, ela vai ter tampado tudo, você mais ou menos tenta pegar uma broca parecida com aquilo e faz um furo igual, você já vai diminuir o trabalho delas pra caramba. Então, isso aqui, esse furo aqui, normalmente eu boto, tem que ser proporcional às abelhas. Tem gente que faz um furo padrão em todas as caixas, mas não tem motivo. A mandaçaia num furo desse vai passar apertada, mas ela já está indo um furo grande, porra, vai ter muito trabalho de ter que tampar. Então não faz sentido, melhor fazer assim mesmo. Beleza? Isso é tudo, gente. Acho que tudo que vocês podiam aprender sobre caixas, ou quase tudo. A caixa é uma parte muito importante, te ajuda muito no manejo, te ajuda muito a preparar, proteger de furídeo, proteger do clima e tudo mais. Então prestem atenção, não façam de qualquer jeito, não comprem qualquer caixa. Se comprarem uma abelha que vier numa caixa, certifiquem que a caixa é adequada e não foi feito de qualquer forma. Então basicamente é isso. Muito obrigado. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, me diz o que você achou. Se você ficou com alguma dúvida, me pergunta, eu posso fazer outro vídeo tirando essas dúvidas. Compartilhe o vídeo e se inscreve no canal, que eu agora vou fazer mais vídeos fazer um vídeo na sequência aqui sobre transferências, sobre iscas, mais um modelo de isca. Vai ter mais conteúdo aí para vocês aprenderem e criarem esse meliponário aí forte e bem produtor e que atenda às suas necessidades, se for para hobby, se for para produção e tudo mais. Beleza? Muito obrigado, valeu!